Oi, gente. E aí, na sua opinião, a ética já nasce com as pessoas ou ela pode ser ensinada? É uma discussão antiga de filósofos. Eu não sou filósofa, mas, na minha opinião, a ética nasce com as pessoas e ela também pode ser ensinada. Nasce com as pessoas porque a gente vê irmãos criados no mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe, mesma vizinhança, mesma escola e com condutas éticas bem diferentes quando eles ficam mais velhos. Por outro lado, ela também precisa ser ensinada, até porque a cultura, a noção de moral das sociedades são diferentes. Cada um precisa estar melhor ajustado no ambiente em que vive. Então, os pais têm um papel fundamental na educação ética dos seus filhos. Mas como fazer isso? Ditando regras? Ditar regras ajuda, mas não é o melhor caminho. O caminho para o ensino da ética é pelo exemplo. Não tem nada que ensine mais do que o exemplo. Porque não adianta os pais ficarem dizendo o que é certo e o que é errado e na hora que recebem um troco a maior, não devolvem. Aí sai com o pai, sai com a mãe e vê que os dois dirigem sem respeitar as leis do trânsito. Precisa respeitar para ensinar o respeito às leis. E eles também não têm o menor incômodo com o barulho que a família faz e que incomoda os vizinhos. É esse exemplo que está sendo observado. É por aí que vai se construindo a noção de certo e de errado. Aí a criança vai para a escola. Na escola a coisa fica muito prejudicada, até porque isso está muito na mão do professor. Se o professor tiver a capacidade, a competência, e a vontade de ensinar a ética, isso acontece. Senão, e hoje a gente vê uma onda de desrespeito tão grande ao professor sendo agredido dentro das salas de aula. Isso foi falta de orientação dentro da família. Tem aluno dizendo que faz o que quer porque ele paga o salário do professor. Cadê? Onde é que os pais estão agindo para orientar essas crianças? E elas crescem, vão para a faculdade. Poucas faculdades ensinam a ética. E quando ensinam é uma coisa muito teórica. Não tem uma avaliação de conduta. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que as faculdades de educação física, a maioria delas, não ensina a ética. Não ensina que antidoping é preciso. Que a pessoa que se dopa, ela está sendo desleal. Ela não está sendo ética. Então você ganha uma competição porque tomou uma substância proibida e fica confortável com isso, e as faculdades não orientam seus alunos, que serão os futuros professores, que precisam inibir esse tipo de comportamento. Aí vem a empresa, elas vão trabalhar, Vão trabalhar, chegam em empresas nem sempre muito éticas. Mas vamos ser otimistas. Ela foi trabalhar numa empresa que é comprometida com a ética e ela logo recebe o código de conduta ética. Se tem um curso de ambientação, lá o código de conduta ética é apresentado, mas não é discutido, não é debatido, a pessoa não tem a possibilidade de tirar suas dúvidas e às vezes é constrangedor você ter uma dúvida ética. E sem dúvida que dentro da empresa o que vai construir é o exemplo. Isso pode ser determinante. É o exemplo da conduta dos outros. É o exemplo da conduta dos colegas. Se todo mundo enrola, se todo mundo procrastina o trabalho, se ninguém está preocupado em cumprir prazos, é assim que a cultura da empresa funciona. E é assim que a pessoa vai trabalhar. E, gente, prazo para cumprir não tem que estar só no papel. Porque um trabalho, quando é encerrado, pressupõe uma consequência. Alguma coisa vai acontecer. Alguma outra área precisa daquele trabalho, daqueles dados, para continuar o seu trabalho. Há alguma necessidade de alguém
seja interno ou externo, seja o cliente, seja o fornecedor, alguém está dependendo daquele trabalho. E a gente vê um descompromisso, o pessoal chega tarde, sai cedo para almoçar, demora, assim que pode vai para casa. E o disse-me-disse dentro da empresa. Todo mundo criticando todo mundo. Tem gente que acha que criticar o trabalho dos outros vai ser um elogio para o próprio trabalho. Não, eu já vi muita gente competente, dedicada, e que a carreira não foi muito longe porque se queimou de tanto que fala, de tanto que critica. Quando o trabalho é bom, ele aparece. Com o tempo, vai aparecer. Mas não, fica aquela vontade de passar por cima dos outros e vai se derrubando todos os obstáculos éticos. E os chefes? Os chefes, normalmente, eles foram nomeados porque fizeram um bom trabalho. Eles são bons trabalhadores, conseguem bons resultados, mas não necessariamente são bons líderes. Liderar é uma coisa difícil. Não é como antigamente, manda e cobra e não dá o exemplo. Não, chefe tem que mandar, tem que cobrar, mas tem que participar e tem que dar o exemplo. Isso precisa ser orientado. As pessoas, às vezes, assumem o cargo de chefia, ficam vaidosas e saem mandando à torta direito sem querer ouvir. E precisam ouvir as críticas dos seus próprios chefes. A gerência média, ela tem um papel importante na formação dos futuros líderes. E eles têm que ser orientados pelas gerências de nível mais alto. Mas isso é complicado, porque exige um desgaste. Ninguém gosta de ser criticado. E a crítica precisa ser feita na linguagem certa, ao pé do ouvido, numa situação personalizada e privada, para que seja ouvida, tanto pelo chefe que está fazendo a crítica, como pelo que precisa ouvir as explicações, como por quem está recebendo. Porque se você não sabe que errou, como melhorar? Isso não acontece. Vai ficando, se a equipe dá um bom resultado, não importa o clima que está acontecendo lá. E esse treinamento, essa educação tem que partir da empresa. Um líder ou outro que fica deslocado, tem líder que ele até é criticado porque ele não é algoz. Tem gente que acha que chefe precisa ser algoz e não reconhece um bom líder. Empresas têm o poder de formar as pessoas. Elas pagam salário, elas exigem formação, elas ensinam os procedimentos, elas cobram pelo desempenho, dão cursos de venda. Por que não cobrar a conduta ética, não ensinar, orientar a conduta ética? Sim, tem que ter penalidades. As pessoas que insistem, que são orientadas e continuam insistindo em tratar os outros mal, têm um tom de falar muito ruim, tem uma linguagem corporal inadequada, é arrogante, não consegue trabalhar em equipe, ser participativo, precisam receber um retorno. Então, e você? Você serve de exemplo. Que tal pensar no exemplo que você anda dando para os seus filhos, para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho? Qual é o exemplo que você dá? Cada um precisa fazer uma autoavaliação para a gente conseguir ter um ambiente melhor, mais saudável nas empresas. Ok, gente? Se curtiu, curte aqui, compartilha, se inscreve na minha página lá no YouTube, ok? No Facebook, curte a página, tá bom? Tchau, valeu!